Olá, que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algo bem da atualidade, que é o incêndio que aconteceu lá no Museu de Arte no Rio de Janeiro, em que muita coisa da nossa história foi perdida. Eu quero olhar para isso com o olhar da constelação familiar. O que será que esse incêndio representa? Por que esse incêndio acontece dessa forma tão devastadora? Eu te convido a essa reflexão. Essa semana, no dia 2 de setembro de 2018, aconteceu um incêndio lá no Rio de Janeiro, no Museu de Arte. E praticamente tudo que havia ali foi destruído por esse incêndio. Então, ali naquele museu estava muita coisa da história do Brasil. Muita coisa daquilo que somos nós, os brasileiros. E a partir daquilo que eu vi nos noticiários, eu fiquei pensando em algo e me pus a refletir sobre isso. Como assim? Como é possível acontecer algo tão grande e destruir a memória daquilo que nós somos? Eu parei para pensar a respeito. A gente a princípio pode olhar aqui no superficial e pensar que é porque o Brasil não investe, é porque às vezes foi um incêndio criminoso, é porque uma série de brasileiros, políticos não olham e não dão valor para isso. Sim, tudo isso acontece, tá? Mas eu fico pensando que se aqui no superficial tem isso, o que será que tem aqui no mais profundo? Na alma de nós brasileiros. Eu fiquei pensando na minha parte, na minha responsabilidade, eu como brasileira, e me pus a refletir no quanto que todos nós olhamos para aquilo que é difícil no Brasil, olhamos para aquilo que é difícil no ser brasileiro, e nós julgamos muito, usando aqui um termo da constelação familiar, nós excluímos parte daquilo que nós somos. E ao excluir, eu olhei para esse incêndio e fiquei pensando assim, poxa, que exclusão! Me vem uma imagem de que é como apagar com uma borracha e apagar definitivamente algo. Então, na verdade, esse incêndio, ele representa algo que atinge todos nós brasileiros e nos prejudica naquele trabalho que é a gente construir um Brasil melhor para um dia a nossa nação ser mais forte, a gente ter mais orgulho daquilo que nós somos, daquilo que o Brasil é. Mas enquanto nós não conseguimos tudo isso, um olhar que ajuda muito para que possamos apressar um pouco mais esse processo eu posso sair do meu estado infantil quando eu olho para o Brasil e sair desse lugar de reclamar, de acusar, de apontar o dedo. E eu posso ir para um lugar mais adulto, um lugar em que eu, na minha individualidade, eu, Inês, eu olho para o meu Brasil e penso, o que eu posso fazer para eu, Inês, contribuir para esse país ser melhor? E aquilo de difícil que existe, fato, mas faz parte. Nesse momento, a única coisa que me resta e que me cabe é incluir tudo isso que faz parte. Algumas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizendo isso, eu vou embora do Brasil, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil não presta. Eu
eu sinto muito informar para essas pessoas, e se você um dia já falou isso, eu sinto muito te dizer, mas o Brasil está dentro da gente, faz parte da nossa alma, porque foi aqui que a gente cresceu, foi aqui que a gente construiu uma vida. Então, onde quer que eu vá, o Brasil estará dentro de mim. Então, aquilo que eu tanto critico no Brasil, eu vou levar comigo e eu vou encontrar problemas aonde quer que eu vá. Tem uma história que eu estou lembrando aqui agora, que fala assim que tinha um monge e um discípulo num determinado lugar. E aí passou por eles um viajante. E esse viajante apontou o dedo lá para o alto da colina e perguntou assim: vocês dois conhecem aquela vila lá no alto da colina? Aí os dois falaram assim: sim, nós conhecemos, nós somos de lá. E aí o viajante falou assim: é porque eu venho de um lugar muito ruim. Eu venho de um lugar em que as pessoas não prestam, as pessoas não são unidas, você não pode contar com ninguém. Como é lá na sua vila? Aí o mestre virou e falou assim: olha, é mais ou menos assim também, tá? As pessoas não são boas, as pessoas não são unidas. E aí o viajante seguiu o caminho dele. E aí continuou ali o mestre e o discípulo, e passado algum tempo passou um outro viajante. E esse viajante perguntou mais ou menos a mesma coisa: vocês conhecem aquela vila lá no alto? Aí o mestre falou assim: nós conhecemos, nós somos de lá. E o viajante falou assim: é porque eu quero conhecer aquela vila, eu venho de um lugar muito bom. A minha vila, ela é maravilhosa, ela tem muitas coisas boas, ela tem muitas oportunidades. E como é a vila de vocês? Aí o mestre falou: olha, é muito boa e também tem muitas oportunidades, vale muito a pena conhecer. E aí o viajante seguiu o seu caminho e foi até lá. O discípulo ficou ali assim, né, sem entender absolutamente nada, afinal de contas era da mesma vila que eles estavam falando. E perguntou para o mestre: como assim, mestre? Por que o senhor deu duas respostas completamente diferentes? Aí o mestre disse para ele: olha, é como eles veem, então eles vão lá e vão enxergar aquilo que está dentro deles. Algo mais ou menos assim. Então, a hora que eu lembro dessa história, eu lembro de como a gente se relaciona com o Brasil. Qual é a lente que eu uso para olhar para o Brasil? Eu olho para o Brasil como um local de oportunidades e eu posso buscar soluções e crescer aqui, ou eu olho para o Brasil através de uma lente pessimista, derrotista, através da ingratidão e da queixa. E aí eu vou ter o resultado de tudo isso de acordo com o modo como eu olho para o Brasil. Então eu te convido para que você possa sair desse lugar infantil, que é o lugar da ingratidão e da queixa, e que você possa ir para um lugar adulto. Porque se eu me posicionar diante do Brasil, de tudo aquilo que é do Brasil, que sim, eu não estou falando que é fácil, tem muitas questões difíceis, sim, muito difíceis. Porém, se eu me posicionar como adulta, aí fica mais possível eu buscar uma solução, principalmente para aquilo que é meu, para aquilo que é da minha vida. E aí, talvez nós como nação, talvez a gente não vá viver mais processos assim tão graves e tão sérios quanto o incêndio, que apaga aquilo que é da nossa história, aquilo que é da nossa memória, e que talvez represente aí toda a exclusão que nós como povo a gente faz daquilo que é o Brasil. E o Brasil é a pátria mãe, é a nossa pátria mãe. E como a nossa mãe, tem o lado bom e o lado difícil. Isso compõe o Brasil. E aí nós precisamos tomar o Brasil em nosso coração como ele é. Assim como a gente precisa tomar a nossa mãe e o nosso pai, aceitando que eles são como são.
Porém, estando aqui, eu não preciso fazer igual quem faz de uma forma errada, de uma forma difícil. Eu posso fazer da minha maneira, de uma maneira em que eu contribua para que tudo seja melhor. Eu posso, nessa construção aí de um Brasil melhor, eu posso contribuir com um grãozinho de areia. Será uma grande contribuição. Então, não precisaremos mais de grandes incêndios para queimar a nossa memória e excluir cada vez mais quem nós somos. Vamos olhar para a realidade, somos o que somos, com defeitos e com qualidades. E o Brasil é assim também, um reflexo de cada um de nós. Eu gostaria de te convidar a essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. Até um próximo encontro. Beijo!